Boa noite, turma. Hoje nós vamos continuar nosso assunto de medição, usando padrões para medir. Já vimos a importância das unidades para fazer medição e que existem várias formas de medições. Quando falamos de medição, não só estamos referindo ao tamanho, medição de metros, centímetros, em altura e etc. E que a unidade de medida deve ser a mesma para todos, deve ser um padrão. Ou seja, quando estivermos falando de algo relacionado a metros, a unidade de medida só metros, ou só centímetros, ou se for temperatura, só graus Celsius, ou se for em outro país já é graus Fahrenheit, e entre outros. Existem várias situações no nosso dia a dia nas quais precisamos medir alguma coisa. O importante é lembrar que como podemos medir várias grandezas, seja ela comprimento, massa, capacidade, tempo e etc., devemos usar o padrão correto para cada medida. Ou seja, se eu falo de comprimento, o padrão certo é metro ou centímetro ou quilômetro. Se eu falo de massa, de peso, o padrão é quilo, grama e etc. Se falo capacidade, quando a capacidade pode ser litros ou pode ser volume também. Quando falamos de tempo, horas, segundos, minutos e etc. Como temperatura, graus Celsius, que eu falei agora há pouco. Então, sempre devemos usar o padrão correto para cada medida. Ou seja, se nós estivermos falando, por exemplo, de massa, peso, temos que usar o quê? Quilo ou grama. A gente não pode usar metros em massa, ou centímetros em massa, ou graus Celsius em massa. O padrão tem que ser o certo para cada um. Há muito tempo, o homem, para medir pequenos objetos, usaram a polegada. Ainda hoje, principalmente em alguns setores da indústria, a polegada é utilizada. Por exemplo, na televisão, quando compramos uma televisão de 40 polegadas, 30 polegadas, 50 polegadas, ou quando compramos algum utensílio de cozinha, por exemplo, uma faca, um facão, a gente sempre vê por polegadas, 5 polegadas, 6, etc. Vocês conseguem imaginar quantos problemas havia na comunicação dessas medidas antigamente, como o palmo, por exemplo? Ele ainda é usada, mas compare o palmo, o seu palmo com o palmo de outras pessoas. Então, tem diferença. Aí imagine o seguinte, há anos atrás, quando não tinha total tecnologia, quando não tinha o sentido de medir do metro, quando não existia o metro, a unidade de comprimento, era utilizado palmos, polegadas, eles mesmos mediam. Agora, a confusão que isso dava, por exemplo, o que são 5 palmos para uma pessoa, pode ser 6 para outra ou 4,5 para outras, porque nossos palmos são de diferentes tamanhos. É raro encontrar alguém que tem um palmo mesmo tamanho que você. Então sempre havia confusão. A partir disso, para evitar confusões, já foi utilizado a unidade de medidas. Já cresceu o metro. Antigamente eles usavam pedaços de madeira para comparar com o tamanho, para dizer, olha, desse tamanho aqui, aí mostrava. Para depois ver a unidade de medida de metros, centímetros e etc. Na indústria hoje não é utilizado mais o palmo exatamente por isso. Se alguém pede 5 palmos de algum tecido, como alguém vai medir? É 5 palmos de quem? Se tem diferença. Sempre ia ter essa diferença. Quando falamos de a unidade de metro de comprimento, as unidades que mais utilizamos são essas: metro, centímetro e quilômetro. Eles são utilizados por símbolos. O metro só o M, o centímetro cm e o quilômetro km. O quilômetro é utilizado para distâncias grandes, de uma cidade para outra, de um país para outro, até uma distância grande, de estrada, de pista. Normalmente nós sempre vemos quilômetro tal e etc. A cidade está a 36 quilômetros. Quando é uma medida muito grande, utilizamos quilômetros. Quando é uma medida normal, algo que não seja tão grande,
utilizamos metros, que é como símbolo o M. Quando vou medir a altura de alguém, a altura de uma parede, de uma porta, a largura, usamos o metro. Tem 2 metros, ou botamos só 2M, que significa metro. E também com unidades pequenas, usamos os centímetros. Por exemplo, vamos medir o meu palmo. Meu palmo tem, por exemplo, 21 centímetros. E se for utilizar medidas menores ainda, ou maiores, existem medidas como milímetros ou decâmetros, e assim sucessivamente. Mas os mais utilizados são metro, centímetro e quilômetro. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Se nós pegarmos uma régua, vamos ver a unidade do milímetro. É que tem aqueles tracinhos bem pequenininhos juntinhos. A distância de um tracinho pequenininho para outro quer dizer 1 milímetro. É bem pequenininho. E tem o de quilômetro, que é muito grande. Que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então a aula de hoje é isso. Só tem uma base, uma noção das medidas e um pouco mais sobre a medida de comprimentos. Até a próxima, pessoal. Façam a atividade que será mostrada. E até amanhã. Amanhã teremos aula.